Oi pessoal, eu vou tentar dividir também em dois vídeos para a gente poder falar sobre a Guerra Fria, que é um importante período da nossa história, que se estendeu de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, até 1991. Então é um período contemporâneo extremamente importante para a gente entender as relações internacionais e o que dividiu o mundo naquela época, a bipolaridade entre os países capitalistas e os socialistas, tá? Primeira coisa a gente lembrar que o final da Segunda Guerra Mundial mostra claramente que os Estados Unidos quiseram dar um recado à União Soviética, apesar de terem estado ao lado da União Soviética contra o nazismo, porque socialistas e capitalistas nunca se entenderam. Aquele foi um momento único na história por conta do avanço do nazismo e dos horrores que foram ocasionados. Nós vimos isso em sala de aula, mas depois eu vou gravar um vídeo também pra gente poder ter guardado, tá? Eu tô tentando acompanhar o cronograma de vocês para que a gente não fique atrasado, ninguém com uma defasagem, embora seja bem difícil tudo isso que a gente está passando agora, tá bom? Bom, primeira coisa então é lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha havia se rendido por volta de maio de 45 e teve o Tribunal de Nuremberg, o julgamento dos nazistas, que nós vamos ver no próximo vídeo, do outro lado o Japão ainda resistia. E os norte-americanos, já querendo também uma vingança por conta da invasão em Pearl Harbor, né, a base naval norte-americana, pelos japoneses, mandam 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Uma no dia 6 de agosto de 45, outra no dia 9 de agosto de 45. Foi, claro, um recado tanto para o Japão, que foi obrigado a se render após o horror dessas bombas, e para a União Soviética, de que havia uma superioridade bélica norte-americana. Esse recado, claro, dá origem a um novo período da história que ficou conhecido como Guerra Fria, porque o mundo se bipolarizou, se dividiu entre Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista comunista. E aí nós vamos perceber que recebe o nome de Guerra Fria porque é uma disputa ideológica que gera uma tensão mundial, uma disputa que não trouxe um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, porém causaram outros conflitos indiretos que nós vamos ver, vamos estudar, tá? Primeiro ponto, então, é trazer os acordos, os tratados que foram feitos após a Segunda Guerra Mundial, nesse mundo pós-guerra 45, tá? Primeiro foi a Conferência de Yalta na Crimeia, na União Soviética, em fevereiro de 45, que reuniu 3 grandes líderes mundiais naquele momento. Stalin, representante da União Soviética, Franklin Delano Roosevelt, que na época era o presidente dos Estados Unidos, e o Churchill, que era o primeiro-ministro britânico. Os 3 definem as fronteiras da União Soviética, tá, no leste europeu, e vão incorporar a ela os estados bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, formando assim aquilo que a gente chama de uma faixa de segurança soviética na Europa, tá? Era uma clara eliminação definitiva do nazismo. Bom, depois houve no mesmo ano, em abril de 45, a conferência em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, que reúne de novo Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, mas teve o apoio de mais ou menos 51 países, tanto que definiu a extinção da Liga das Nações, que tinha sido criada no final da Primeira Guerra Mundial, porque eles acreditavam que ela não tinha conseguido impedir um segundo episódio, que foi a Segunda Guerra, então era melhor ela ser extinta. Mas criaram um novo, organismo, que é a Organização das Nações Unidas, em 45. E essa organização, ela vai promover um desenvolvimento social e econômico dessas nações, e ela tem como função proteger os direitos humanos. Depois a gente vai ver que em 48 surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai assegurar direitos fundamentais, como direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Podemos depois gravar um outro vídeo falando sobre direitos humanos, que gera uma polêmica imensa, porque muitas vezes as pessoas não entendem de fato o que isso significa e a importância de se falar em direitos humanos. Bom, além então dessa Conferência de São Francisco nos Estados Unidos, que criou a ONU em 1945, que resulta depois na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, nós temos uma última conferência, um último tratado pós-guerra,
que é a Conferência de Potsdam, tá? Em Berlim, na Alemanha, que acabou definindo a divisão da Alemanha entre a Alemanha ocidental capitalista e a Alemanha oriental socialista, que depois acaba resultando na construção de um muro por volta de 1961, tá? Na própria cidade de Berlim, que foi dividida entre capitalistas e socialistas. Bom, tendo esse panorama geral, nós podemos falar sobre o que foram criando de um lado capitalista e de um lado socialista, que foi gerando tensão no mundo todo. Do lado dos Estados Unidos, do lado capitalista, em 1947, aliás, lembrando, o Franklin Delano Roosevelt morre em 45, então assume um outro presidente, Harry Truman. E em 1947 ele lança uma doutrina famosa, né, doutrina Truman, que tem como função impedir o avanço do comunismo, do socialismo no mundo, tá? E a partir daí eles criam algumas estratégias. Do outro lado, do lado socialista, liderado pela União Soviética, nós também teremos algumas estratégias. Já que a gente está falando em estratégias de ambos os lados, nós falamos que esse é um período clássico da Guerra Fria, onde são criados alguns mecanismos ideológicos e militares através do qual eles se enfrentam e mostram a superioridade, ora de um lado, ora de outro. Superioridade bélica mesmo, tá? De guerra. Bom, além da doutrina Truman, os Estados Unidos vão criar o Plano Marshall, tá? Em origem em George Marshall, que era secretário de Estado estadunidense. Qual era o objetivo do Plano Marshall? Era uma reconstrução econômica, era uma ajuda financeira aos países capitalistas que tinham sido destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, afinal a Europa ficou devastada. E do outro lado, os socialistas não deixaram por menos, criando também uma ajuda econômica aos países socialistas, que recebe o nome de Comecon. Do outro lado, capitalista, eles também pensam na criação de um exército, de uma defesa militar que pudesse agir conforme a necessidade para impedir o avanço do socialismo. E aí eles criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em contrapartida, os socialistas não deixam por menos e vão criar o Pacto de Varsóvia, que também era o exército socialista, União em defesa, para evitar também o avanço do capitalismo do lado oriental. Dos dois lados surgem também polícias secretas. Nos Estados Unidos capitalista, no bloco capitalista, a gente tem a CIA, né, responsável pela espionagem, e do lado soviético a gente tem a KGB, também polícia secreta socialista, responsável pela espionagem do lado dos soviéticos. E diante desse cenário, a gente percebe uma bipolaridade imensa, uma tensão mundial que se intensifica por uma corrida armamentista. Mais uma vez o mundo se vê numa corrida armamentista de ambos os lados e com testes de armas nucleares que deixavam o mundo de cabeça em pé, como estamos agora com o coronavírus, que é um inimigo invisível, né? E aí, além disso, uma corrida aeroespacial para mostrar a sua superioridade. E nesse quesito, em 1957, a União Soviética saiu na frente quando lançou o primeiro, foguete espacial chamado Sputnik, e dessa maneira eles teriam, conquistado o espaço. Os Estados Unidos não deixaram por menos, em 1958 lançaram a NASA, e a partir daí eles começam a disputar quem é que domina o espaço e mostra o seu poder. Os soviéticos lançam, inclusive, e mandam a cadelinha Laika, coitada da cachorra, para o espaço, para mostrar que eles estavam na frente. Em contrapartida, nós tínhamos outros mecanismos usados pelos Estados Unidos. Yuri Gagarin foi o primeiro homem do lado soviético a chegar ao espaço. E, inclusive, aquela frase emblemática que ele diz: a Terra é azul, porque afinal de contas ninguém tinha visto a Terra do espaço. E aí isso fica marcado na história. Em contrapartida, nós tivemos do lado capitalista, há inclusive muita dúvida com relação a esse acontecimento, se foi verdade ou não, mas houve uma repercussão muito grande de que em 69 Neil Armstrong teria pisado na Lua. Então os capitalistas não só teriam conquistado o espaço, como teriam conquistado a Lua, nesse desejo de mostrar essa superioridade. Se há uma confirmação sobre isso, a gente pode dizer que há uma verdade absoluta? Nunca podemos, tá? Em nada na vida. Ninguém nunca é dono da verdade. Mas, enfim.
Do lado capitalista, nós teremos ainda uma intensificação com relação à perseguição àqueles que tinham uma ideologia mais parecida com os socialistas, que eram chamados de esquerdistas nos Estados Unidos, e um senador famoso chamado Joseph McCarthy vai lançar uma campanha que ficou conhecida como Caça às Bruxas, que era o macartismo, para perseguir todos aqueles que eles considerassem que tivessem um viés ideológico esquerdista, socialista. Artistas, intelectuais, principalmente, foram extremamente perseguidos. Por isso essa ideia de caça às bruxas, tá? Mas essa bipolaridade gerou alguns conflitos indiretos. E é sobre eles que eu quero falar um pouquinho para a gente entender a influência que teve tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética em diversos lugares do mundo. Quero falar da Guerra da Coreia, que é extremamente importante, da influência que houve ali desses dois países, a Guerra do Vietnã, algumas outras interferências, alguns episódios importantes, para que depois a gente fale do fim dessa Guerra Fria e alguns episódios também importantes para nós, tá? Vou comentar a Guerra da Coreia nesse vídeo e deixo para falar da Guerra do Vietnã no próximo, tá? Para não ficar tão pesado, eu tenho tido muita dificuldade para baixar esses vídeos, tem caído a conexão, não sei se é só a minha internet. Bom, com relação à Coreia, tem uma informação extremamente importante, porque após se libertar do domínio japonês na Segunda Guerra Mundial, com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, a Coreia se viu numa outra incógnita. Por quê? Ela se viu dividida em dois territórios influenciados pelos blocos capitalistas e socialistas. O norte, influenciado pelo socialismo, e o sul, influenciado pelo capitalismo. Essa briga entre Estados Unidos e União Soviética interferiram diretamente ali na Coreia, no final da Segunda Guerra Mundial. E esse episódio, vai durar de 1950 a 1953, são 3 anos de conflito, em que Estados Unidos e União Soviética interferem diretamente, militarmente naquele território, até que criam um acordo que ficou conhecido como Armistício de Panmunjom. Só que, no entanto, ele serviria para apaziguar ambos os lados. A tentativa era que houvesse uma unificação da Coreia. Isso não aconteceu. Até hoje, a Coreia do Norte é socialista, sabemos todos os problemas que existem ali, e a Coreia do Sul capitalista, desde aquela época de 1953, na assinatura do Armistício de Panmunjom, tá? Eu tô resumindo, gente, porque é muita informação. Eu vou parar esse vídeo para poder fazer o próximo falando da Guerra do Vietnã e caminhando aí para explicar como é que essa Guerra Fria chegou ao fim, embora tenha durado tanto tempo até 1991, tá? Eu vou desligar para poder gravar o próximo vídeo.